O Mi 9 foi um top de linha queridinho em seu lançamento por ter ótimo custo-benefício. O seu sucessor chegou mais caro, o que pode torná-lo menos atrativo aos olhos de muitos. E daí surge uma dúvida: a Xiaomi ainda é a melhor escolha ou a Samsung vale mais a pena com o seu Galaxy S20 Plus? Vamos conferir os prós e contras de cada um e veremos se há uma diferença grande entre eles. O design do Mi 10 evoluiu bastante comparado ao que vimos no Mi 9. Agora temos um celular com bordas mais curvas e furo na tela como no rival coreano. A diferença é que no Mi 10 a câmera de selfies fica no canto esquerdo e no Galaxy está no centro. Os dois possuem corpo de metal com traseira em vidro e medidas similares. O Mi 10 é mais gordinho e pesado, e isso pode ser justificado pela bateria maior. A curvatura do vidro é mais acentuada e faz dele um celular mais escorregadio. Pelo menos vem uma capinha na caixa para ajudar a protegê-lo de quedas. O design da traseira é bastante diferente. O modelo coreano organiza as suas câmeras em um bloco saltado, enquanto o rival traz conjunto mais discreto no canto esquerdo, com uma câmera separada das demais. O leitor biométrico encontra-se na tela e funciona bem nos dois aparelhos. Se busca um celular top de linha com entrada padrão para fones de ouvido, ficará decepcionado aqui. Em termos de conectividade, temos 5G no Xiaomi, enquanto o modelo nacional do S20 Plus é apenas 4G. Ele também tem de vantagem o Bluetooth 5.1 e o emissor de infravermelho comum nos aparelhos da Xiaomi. Já o Galaxy traz slot para microSD e certificação IP68 como diferenciais. Como cada um deles tem suas vantagens, daremos um ponto a cada. Temos quase o mesmo tamanho de tela nos dois aparelhos. O Galaxy tem resolução superior e traz painel de 120 Hz, o que garante animações mais fluidas do que vemos na tela de 90 Hz do Mi 10. Se você busca o celular com a tela mais brilhante, então o da Xiaomi é o que deve escolher. De todos os celulares que testamos, ele é o que entrega o brilho mais forte. Além disso, a reprodução de cores é ótima e traz calibração próxima do ideal. O preto é perfeito e o ângulo de visão bastante amplo. Isso quer dizer que seu painel é melhor que o do Galaxy? Não necessariamente, ele vence apenas em brilho. Fora isso, os dois entregam excelente qualidade de imagem. Há também som estéreo nos dois aparelhos. O Xiaomi tem volume inferior, porém áudio mais balanceado. Notamos um som meio abafado no Galaxy S20 Plus devido aos médios mais tímidos. Já com o fone de ouvido temos qualidade sonora similar, e inclusive vem um fone AKG com o S20. Se você busca o melhor para ouvir músicas, pode comprar qualquer um dos dois, mas é bom investir em um fone de ouvido de melhor qualidade. Damos então empate em multimídia com 2 pontos para cada. O Mi 10 sai da caixa com o Android 10 e MIUI 11 e já recebeu atualização para MIUI 12. Ele vem com os mesmos recursos que você encontra em outros celulares mais baratos da Xiaomi. De diferencial para o Mi 10 temos a função de controle remoto universal e o Game Turbo, que permite medir o FPS dos jogos. O S20 Plus, por sua vez, também vem com Android 10 e receberá atualizações até a versão 13 do robozinho garantidos pela Samsung. A Xiaomi não chegou a informar até quando teremos suporte a updates em seu flagship, mas ele deve continuar recebendo atualizações da MIUI por alguns anos. Cada um leva um ponto na parte de software. Exynos 990 ou Snapdragon 865? Qual você prefere? Apesar de toda a polêmica envolvendo o hardware da Samsung, em nosso teste padronizado de velocidade em multitarefas, tivemos uma diferença de apenas 4 segundos na abertura de aplicativos e jogos entre os dois. No uso real do dia a dia, muitos nem devem notar essa diferença, ainda mais quando tudo já está aberto na memória RAM. Agora, se você é fã de benchmarks, vai preferir o Mi 10 por conquistar pontuações mais altas. No Antutu, tivemos uma média de 10% de diferença entre os dois. Isso também afeta a experiência em jogos? Por ter tela de 120 Hz, será possível rodar alguns games a 120 FPS no Galaxy, como Coverfire e Shadow Fight 3. No Mi 10 terá que se contentar com no máximo 90 FPS, porém a maioria dos jogos para Android rodam a 60 FPS em ambos, como Call of Duty, por exemplo.
E temos mais um empate. Mi 10 vence em aplicativos e benchmarks, enquanto o Galaxy é melhor para jogos. O Mi 10 tem bateria maior e tela com resolução inferior. E como esperado, é o que entrega a melhor autonomia. Ambos rendem um dia inteiro longe de tomadas. Porém, com o modelo chinês você terá 30% a mais de uso sem se preocupar em ficar sem carga antes do final do dia, mesmo em uso mais intenso. Ele vem com um carregador também mais potente, que faz com que sua bateria recarregue mais rápido, mesmo sendo maior. Com uma carga de 30 minutos, você terá mais da metade para usar, sendo suficiente para mais de 12 horas de autonomia. E, finalmente, desempatamos aqui. O Mi 10 leva ponto duplo por ter melhor autonomia e por ser mais rápido no tempo de recarga. O Mi 10 traz sensor de 108 megapixels, o mesmo que encontramos no S20 Ultra, mas o S20 Plus traz um mais tradicional de apenas 12 megapixels. E aí você deve estar pensando, é óbvio que o sensor maior registra melhores fotos. Será? Não é apenas um sensor de alta resolução que faz boas fotos, mas o conjunto de lentes, o processador de imagem do chipset, o firmware e até o aplicativo de câmera. Tudo precisa estar devidamente otimizado e nisso a Samsung leva a melhor aqui. O Galaxy S20 Plus registra fotos mais nítidas, com cores mais equilibradas e HDR mais eficiente. Em locais escuros a diferença é ainda maior e nem mesmo o modo noturno ajuda a salvar o Mi 10. A Ultra Wide tem qualidade similar nos dois de dia, porém à noite a Samsung ainda leva a melhor. Já com o modo retrato, temos vantagem para o Mi 10 em locais mais escuros, com imagem mais limpa, porém o efeito em si apresenta algumas falhas. O Galaxy tem melhor zoom e o rival se destaca em macro. O que é mais importante para você? Fotografar o que está perto ou o que está mais distante? De qualquer forma, o S20 Plus leva a melhor com as câmeras traseiras no geral. Em selfies, a situação se inverte. O Mi 10 acerta em nitidez, tom de pele e efeito retrato com poucas falhas. A Samsung ainda adora dar uma suavizada na pele para esconder pequenos defeitos, e isso reduz os detalhes das imagens, mas há quem goste. A maior diferença fica à noite. O Mi 10 registra selfies mais claras, com menos ruídos e maior nitidez. Damos então o ponto ao Mi 10 por ser melhor em selfies. Ambos gravam vídeos em 8K, mas temos fluidez superior no Xiaomi. Os dois apresentam foco ágil e bom sistema de estabilização. A Samsung ainda leva a melhor em cores, nitidez e captura de áudio. Em filmagens noturnas, o Mi 10 registra os vídeos mais claros, sendo o que sofre menos com ruído e queda de nitidez. Teremos que dar empate aqui. Um é melhor para filmar de dia e o outro à noite. Fechamos então a parte de câmeras com mais um ponto para cada modelo. O Mi 10 ainda não foi lançado oficialmente pela Xiaomi aqui no Brasil. Se você pretende importá-lo, terá que pagar em média $600, mais taxas de envio e impostos, que vai acabar saindo mais caro que o valor médio do S20 Plus no mercado nacional, e ainda terá que abrir mão da garantia. Também é possível encontrá-lo no mercado cinza, mas acaba saindo ainda mais caro que o rival coreano, o que compromete o seu custo-benefício. Encerramos então esse comparativo com o último ponto indo para o S20 Plus. A Xiaomi venceu a nossa batalha. O Mi 10 realmente vale o seu preço, mas quando importamos o seu custo-benefício fica complicado por causa da alta do dólar. Com isso, damos a seguinte sugestão: compre o que sair mais barato para você. Os dois são ótimos celulares top de linha e cada um tem as suas vantagens. Não há nada que um seja muito superior ao outro, então escolha o que achar melhor para você. E claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para ambos. É só clicar nos links que estão aí abaixo. Também queremos saber qual a sua preferência e o motivo. Comenta aí. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.